Romanos. Então abra aí em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. Todavia, vamos ler do verso 1 ao verso 5 para a gente pegar mais o contexto. Mateus. Olha na lateral, está escrito RM. Esses negocinhos vermelhos. Romanos, está no final. Depois de Atos. Aí, Romanos 5. Aí. Amém. Todos encontraram? Romanos 5, a partir do verso 1 até o verso 5. Bem, Romanos 5, a partir do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Bem? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, teu povo se reúne mais uma vez, Pai, para ouvir-te, ó Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor possa continuar nos abençoando, derramando da sua graça, enchendo o nosso coração de amor, de alegria, pelos teus feitos, pelo quem tu és. Senhor, continua formando, ajudando a nos formar a imagem de Cristo, a gente crescer a imagem de Cristo a cada dia mediante a tua santa palavra. Continua fortificando a cada um de nós nesta noite e que seu nome seja glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Hoje, queridos, nós vamos continuar o nosso estudo na Epístola de Paulo aos Romanos. Desta feita a gente vai estudar os versos 3 ao verso 5. No estudo passado a gente estudou do verso 1 a 3 e nós falamos ali das questões das bênçãos advindas do Calvário. Se vocês lembrarem, aquele que foi justificado pela graça, aquele que entendeu o Evangelho, foi declarado por Deus justo, né? Ele recebe bênçãos que vêm do Calvário. A gente falou de várias, né? A gente vai recapitular um pouquinho hoje. Nós vimos o quê? A gente falou por cima, né? Que a justificação é uma declaração de Deus a nosso respeito. Deus olha para nós com base no sacrifício, na obra de Cristo e nos declara justo mediante o seu evangelho. Nossos irmãos chegaram bem na hora boa. Então, nós vemos que estudamos na aula passada que a base da justificação é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, boa noite. Paz. E nós vimos também que, recapitulando, que a gente se apropria, se apropria das bênçãos do Calvário, como? Mediante a fé. Quando nós depositamos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos essas bênçãos. Já todo mundo se organizar, a gente volta. Bem, a gente recapitula novamente, né? Desde o princípio. Na aula passada, a gente estudou as bênçãos advindas do Calvário, que foi ali, a gente estudou do verso 1 ao verso 3. O que a gente falou no estudo passado? A gente falou bem rapidamente sobre
o que é a justificação? A justificação é um ato declarativo de Deus a nosso respeito, né? Nós falamos que a justificação não é algo progressivo, mas é um ato que ocorreu no passado, né? Quando nós depositamos fé em Jesus Cristo, Deus dos altos céus nos declara justo. E não foi com base no nosso merecimento, foi com base nas obras de Cristo. Nós vemos ali no Calvário. As suas obras são suficientes para o quê? Para nos justificar, para nos lavar dos nossos pecados, e ele nos atribui justiça. E a gente se apropria dessas bênçãos, né, da bênção da justificação, quando nós depositamos fé no nosso Criador, fé naquilo que Ele fez por nós através de Jesus Cristo. Então nós se apropriamos, a fé, a gente até falou que a fé é o veículo que a gente adquire, a gente se apropria dessas bênçãos. E nós falamos das benesses advindas do Calvário, falamos de 3, paz com Deus, e quando nós depositamos fé, quando nós somos justificados, nós entramos numa nova relação para com Deus. Nós éramos hostis a Deus, né? E Deus também nos ameaçava com a sua ira por causa de nosso pecado. Porque antes da gente vir à fé, a gente vivia para si mesmo. A gente era hostil a Deus, hostil à sua lei, aquilo que Ele determinou. E por isso Ele nos ameaçava após a morte com a sua ira. Porém, através da justificação, da obra de Jesus que nos redime, nos resgata, nós entramos num novo relacionamento com o nosso Senhor, né? E um relacionamento de paz. Por isso que nós temos paz com Deus, mediante o nosso Salvador Jesus Cristo. E nós falamos também da segunda bênção advinda do Calvário, que foi a questão do acesso a Deus. Nós, através de Jesus Cristo, nós recebemos o acesso ao Pai. Nós somos introduzidos à sala do trono real, né? Nós somos introduzidos como adoradores e podemos adorar ao Pai. Nós não precisamos mais de um sacerdote que entrava no Santo dos Santos e intercedia por nós. Não. Como a gente falou, o véu foi rasgado de cima a baixo, nos dando livre acesso ao Senhor, podendo adorar, podendo falar com Ele através de nossas orações, através de nossos louvores, né? Nós temos acesso a Ele. E nós falamos também da esperança da glória, que nós, por termos sido justificados por Jesus Cristo, nós recebemos uma esperança. E essa esperança não quer dizer que a gente espera que possa acontecer ou não. A gente falou que a esperança é uma certeza, segundo a Escritura. E é a certeza que nós vamos novamente desfrutar da glória perdida por Adão. Que Adão, antes da queda, ele desfrutava de uma das benesses divinas, do próprio Deus, da sua presença. E isso foi perdido por causa do pecado. Só que através da cruz de Cristo, isso foi reconquistado. E nós temos essa certeza que nós desfrutaremos novamente dessa glória que foi perdida, né? Foi isso que a gente estudou na aula passada. Hoje a gente vai estudar do verso 3 ao verso 5. E a gente, como eu tinha falado para vocês, a gente entrou numa nova sessão a partir do capítulo 5, que vai até o capítulo 8, que são os efeitos da justificação pela fé, as benesses, né? Os efeitos produzidos pela justificação, produzidos para aquele que é salvo, para aquele que é crente, para aquele que creu em Jesus. Do verso 3 ao verso 5 continua para falar esses efeitos que a gente tem através dessa justificação que nós recebemos. E a verdade central hoje, para vocês lembrarem o que a gente vai aprender, né, eu elaborei aí uma verdade central longa, e diz assim, ó: as tribulações que nos sobrevêm não significa que Deus não nos ama. Pelo contrário, por Ele nos amar, são colocados obstáculos em nosso caminho, a fim de os superarmos com o auxílio do Altíssimo, com o intuito de promover um caráter aprovado. Então é isso que a gente vai aprender hoje. Você tem que saber que as tribulações não é uma prova que Deus não te ama. Muito pelo contrário. Por Ele te amar e Ele quer que você se aperfeiçoe, né? E uma das ferramentas que Deus usa é a tribulação. É a prova. Isso nos aproxima mais do Senhor. Então, Ele querendo promover um caráter aprovado por nós, Ele vai usar essa ferramenta. A ferramenta, como eu coloquei ali forjados na bigorna da aflição. Essa é uma ferramenta que Deus usa. A gente vai aprender sobre isso hoje.
Não sei se você já assistiu o Hobbit. Quem aqui já leu o Hobbit ou já assistiu o Hobbit? Né? Aí, ó, as crianças já se interessam na hora, né? Muito bom o Hobbit. Já leu o Hobbit? Já, tu? Já viu, já? É um excelente livro para você ler aí, para as crianças, né? Uma excelente aventura. E Bilbo com Gandalf, eles têm um diálogo ali quando Gandalf encontra o Bilbo ali na casa dele, ali, fumando seu charuto e tal, ali, desfrutando daquela manhã e tal. Ele começa assim, ó, Gandalf, né? Eu estou procurando alguém para participar de uma aventura que estou organizando. E está muito difícil achar alguém. E Bilbo diz, né? Acho que sim, ainda mais por esses lados. Nós somos gente simples e acomodada, e eu não gosto de aventuras. São desagradáveis e desconfortáveis. Fazem com que você se atrase para o jantar. Não consigo imaginar o que as pessoas veem nelas. E Gandalf diz, né? Você vai ter uma história ou duas para contar quando voltar. E Bilbo, uma outra hora que ele fala, né? Você pode me prometer que eu vou voltar? E Gandalf diz, não. E se voltar, você não será o mesmo. E se você já leu a história, se você já assistiu os filmes, né? Você sabe que Bilbo foi de um jeito e voltou de outro. Ele não era mais o mesmo Bilbo. Ele teve coragem, ele passou por várias adversidades, superou aquelas adversidades e se tornou um aventureiro, né? Com tantas emoções ali, tantas aventuras. E ele voltou um outro hobbit, né? Corajoso. E por aí vai, né? Tem um filósofo, não sei se já ouviu o chamado filósofo Heráclito. Ele tem uma frase, um pensamento que é bem interessante, que vai contribuir para a nossa exposição de hoje. Ele fala assim, ó, ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Que nem nós somos seres que estamos constantemente em aperfeiçoamento. Nós mudamos. Nós somos alterados com o tempo. Através das adversidades, das coisas que nos ocorrem. Isso molda o nosso caráter. Então, constantemente, nós estamos se aperfeiçoando, né? O eu de hoje não é mais o eu de ontem. O eu de hoje, ele já teve inúmeras experiências no decorrer do dia que me tornou mais sábio, né? Mais apto para alguma coisa. A mesma coisa Bilbo. Quando ele voltou para casa, ele não era mais o mesmo hobbit, né? Ele passou por várias adversidades que ele superou e ele se tornou mais forte, mais hábil, mais inteligente, mais corajoso e por aí vai. Então, Heráclito aqui é a mesma coisa, né? Um homem, ele não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Porque quando ele entra pela segunda vez, as águas que estão ali não são mais as mesmas e o próprio ser, ele se modificou. Então, nós somos um ser que muda. Somos um ser que se aperfeiçoa. Bem diferente de Deus. Deus não. Deus, ele é perfeito. Deus, ele não se altera. Ele não se aperfeiçoa, ele nem regride, né? Ele permanece sempre o mesmo. Nós não. Nós somos um ser mutável. E uma das ferramentas que Deus usa, como nós estávamos falando, para nos aperfeiçoar, uma das ferramentas que Deus usa é a tribulação, é a aflição, né? Nós vamos olhar para a tribulação, eu espero, a partir de hoje, se vocês não sabem disso, a gente vai aprender a olhar para a tribulação, para as adversidades que nos sobrevêm, de uma maneira diferente. Uma maneira cristã de ver o mundo, ver as adversidades, ver o mal no mundo. O cristão, ele passa por tribulação, o mal lhe acomete, o que você acha? Quem dentre nós está livre do mal no mundo? Talvez suscite perguntas na mente de vocês. Eu até coloquei algumas aqui, né? O primeiro ponto, alegria diante das tribulações. Ah, não, como assim? Acho que eu não coloquei aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu acho que eu coloquei alguma coisa que está errada. Peraí, volta aí, volta. Eu alterei os slides. Aí tá bom. Aí. Que nem, da onde veio o mal? O crente passa por adversidades?
nós sabemos que passamos, né? Você chegou até aqui, você já viveu aí os seus 30 e poucos, 40 anos, 70 anos, né, irmã? E já passou por várias e várias adversidades, vários maus no mundo que te acometeram, que te fizeram orar, que te fizeram fazer um monte de coisa. Mas da onde vem esse mal? Antes da gente entrar no texto que a gente vai estudar, eu queria fazer uma digressão com vocês sobre a questão do problema do mal no mundo. Porque tem gente que acha que depois que você vira crente, não tem mais adversidade, não tem mais tribulação, né? Se tá tendo provação na sua vida, quer dizer que tem demônio, tem um monte de coisa, que você não é crente de verdade, né? E tal. Eu lembro de uma certa pessoa que chegou para minha esposa, ela falou assim, quando ela explicou o caso dela da perna, né? Fiz cirurgia, não consigo andar mais direito e tal. Não, você não pode tomar isso para sua vida, né? Você tem que repreender essas coisas. Usou aquela linguagem bem neopentecostal, assim, né? Não, repreende, você não pode aceitar essa sua condição. Eu olhei assim, pô, então você não conhece a soberania de Deus, né? Que Deus, ele rege todas as coisas, né? E sabe, a gente foi conversando lá, porque tem crentes que pensam que a tribulação não vem de Deus, né? Que não está sob o controle de Deus. Que nem a questão do mal no mundo, de onde veio o mal? Quem criou o mal? Quem tem a resposta aí? Tem certeza? Vai, excelente. A gente não pode falar que Deus criou o mal. Seria uma heresia. Mal moral. Isso, olha, a teóloga lá. A gente fala da questão do mal moral e o mal calamitoso, né? Porque a Bíblia vai falar assim, eu crio o mal, eu faço todas essas coisas. Só que essa questão do eu crio o mal lá em Isaías, que Deus fala, né? Não é um mal moral, mas é um mal calamitoso. É das tribulações que nos sobrevêm no mundo, né? Vamos dizer assim, naturais, vamos dizer assim, terremotos, isso, tal, fome, algumas coisas assim. Deus pode trazer esses maus calamitosos, mas ele não é o criador do mal moral. Então, coloque isso na mente. Como diz a Jana, né, o mal adveio por causa do pecado. O diabo, essencialmente, que a gente sabe que ele foi o primeiro a pecar, vamos dizer assim, ele é mau? Em sua essência, ele é mau? Tem certeza? Absoluta? Posso perguntar? Essencialmente, o diabo não é mau. Porque ele é um anjo de Deus. Isso, olha o teólogo aí. Aí tá bonito. Deus, ele criou um anjo bom, gente. Se a gente for usar a questão do princípio do mal, se a questão de Satanás caiu e tal, se rebelou contra Deus, só que você tem que lembrar que o Satanás, essencialmente, ele é bom. Só que ele, usando o seu livre-arbítrio, vamos entrar nessa questão, ele se corrompeu. Esse foi o mal. É que nem Agostinho, eu gosto de usar Agostinho, né, nessa questão. A questão do Deus, ele criou o ferro. Ele não criou a ferrugem. O que é a ferrugem? É a corrupção do ferro. O mal é a corrupção do bem. Dá para entender? Esse é o ponto. O mal não existiria se não existisse o bem. Deus, ele não criou o mal. Só que Deus permite o mal no mundo. Deus tem um propósito com o mal. E Deus, ele nos acomete com o mal. Não porque ele quer nos destruir, mas ele usa o mal para nos aperfeiçoar. Para nós passarmos por esse obstáculo e sermos aprovados ao fim dele. É isso que a gente vai aprender hoje nessa questão de Romanos 5. Né? Que Deus, ele usa o mal. Nós não sabemos o porquê ele permitiu o mal no mundo. Nós não temos a resposta. A Bíblia não dá. Né? Você vai estudar a Teodiceia, a questão da justiça de Deus, né? Porque Deus permite, porque tal. Filósofos antigos como Epicuro, ele tem o paradoxo de Epicuro. Então, se Deus, ele é todo poderoso e todo bondoso, por que ele não acaba com o mal no mundo? Deus, ele tem todo o poder, não tem? Então ele poderia acabar com o mal no mundo. Aí ele entra no paradoxo. Se Deus é todo poderoso, ele não pode ser todo bondoso. Porque se ele fosse bondoso, ele acabava com todo o mal no mundo. Não? Mas se ele é todo bondoso, talvez ele não seja todo poderoso. Porque ele quer acabar com o mal no mundo. Porque ele é todo bondoso. Só que ele não tem poder para isso. Ou talvez Deus não saiba onde está todo o mal no mundo.
Deus não seria onisciente. Mas se Deus é onisciente, e talvez ele não seja, né, todo poderoso. Aí entra nessas questões assim do paradoxo de Epicuro. Só que a fé cristã fala que Deus é bom, Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, sabe onde está todo mal no mundo, e ele tem poder para finalizar, dar cabo no mal. Por que ele não faz? É que a gente entra, Deus ele tem algum propósito com a questão do mal. E a Bíblia fala nessa questão que ele usa o mal para benefício das suas criaturas. Lembra que eu falei para vocês que toda a ação de Deus, todo o ato de Deus em nossa direção, seja ele benéfico ou não, é uma ação da graça, tem um propósito. Nós não sabemos por quê. Nós sabemos que Deus nos ama, não sabemos? Eu até estava falando com a irmã ali nesses dias, né? A questão se você já levou um de vocês, talvez vocês possa ter ocorrido com vocês. Se você levou, não sei se a senhora, né, levou suas filhas lá para tomar uma injeção intravenosa. Aí a irmã Mônica ali, ô mãe, você disse que me ama, não é? Só que você está ajudando essas bruxas me segurarem e me furarem. Peraí, na cabecinha dela, ela não entende que aquele ali é o maior ato de amor que a senhora está fazendo por ela. Né? Pode ser que seja isso. Na nossa mente de criança ainda, nós não entendemos os propósitos de Deus com a questão do mal. Só que Deus tem um propósito com essa questão do mal. Ele usa o mal, que nem essa questão da você segurar a criança para aplicar a injeção nela. Na cabecinha dela não entende, mas o meu pai, minha mãe disse que me ama e eles estão ajudando essas pessoas a me segurar e me furar, a me machucar. Por quê? Né? Só que quando ela, com certeza, cresceu, poxa, aquilo ali foi um ato de amor. Porque era pro meu bem. Eu não entendia, mas era pro meu bem. Primeiro ponto aí que nós vemos, a alegria diante das tribulações. Nem o verso que nós lemos, o 3, né? E não somente isso. Vocês lembram do verso anterior? Nós se gloriamos na esperança da glória. O que é esse gloriar? Né? Esse gloriar é se alegrar. A gente se alegra, não se alegra? Se alegra por causa da esperança que a gente vai desfrutar do céu perdido, das benesses perdidas. Só que Paulo continua. E não somente isso, mas nós se gloriamos ou nós se alegramos nas próprias tribulações. Quem de nós aqui se alegra quando algo mal nos acomete? Alguma doença, alguém morre, né? Passa por dificuldade no serviço, né? Doenças e vários. Quem de nós se alegra? Ninguém, né? Só que Paulo fala aqui que nós devemos se alegrar nas tribulações. Por quê? Por que nós devemos se alegrar nas tribulações? É algo mal que nos acomete. Amém, olha. Boa. Nós temos uma... A gente leu aqui a questão da pérola, né? A gente encontrou uma pérola, a gente encontrou um tesouro no campo, e a gente vende tudo quanto tem para ter aquilo, né? Nós temos algo que nos consola, que não tira a nossa paz. E mesmo que as adversidades venham sobre nós, nós ainda permanecemos firmes, porque a glória que vai nos ser revelada é muito maior, como Paulo fala, né? Nessas aflições que nós passamos aqui. Nós não se gloriamos apenas no fato de confiarmos que iremos à glória, mas também nos alegramos nas tribulações. Nem a tribulação na Bíblia fala da circunstância, é tudo aquilo que nos aflige, que nos angustia, que tira a nossa paz. Então a tribulação na Bíblia são várias coisas, é uma coisa muito ampla, né? Eu lembro do pastor Augusto Nicodemos falando sobre essa questão, é muito amplo, né? Se a gente for falar de tribulação, tudo aquilo que tira a nossa paz, que nos testa, né? Algo que nos aflige, que tira a nossa paz, é algo relacionado à tribulação. E todo ser humano está sujeito à tribulação. Não tem ninguém isento de tribulação. Quando Adão ele come do fruto, a terra se tornou maldita. Vai nascer cardos e abrolhos. Você não vai mais desfrutar da fonte da vida e você vai morrer, você vai cansar, você vai adoecer. Né? A terra que produzia não vai produzir da mesma forma. Então você vai passar por dificuldades.
né? Adão, quando ele come do fruto, o pecado entra no universo, ele corrompe o universo. Romanos fala, a gente vai chegar nesse texto ainda, que a natureza ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque a natureza também vai ser redimida. Porque ela foi sujeita ao mal. Sujeita às calamidades, as mesmas calamidades que nos sobrevêm. Que nem eu coloquei, que nem porque existe o mal, e a gente já falou sobre essas coisas. Que nem a tribulação não significa que Deus não te ama. Muito pelo contrário, né? Mediante a justificação temos paz com Deus. Que nem a gente pensa assim, poxa, Deus não me ama, né? Tá vindo um perrengue de adversidade sobre a minha vida, e a Bíblia diz que eu tenho paz com Deus, mas Deus está mandando um monte de coisa para cima de mim, deve significar que Ele não nos ama, não me ama. Mas não. Lembre disso, a justificação te colocou num novo relacionamento com Deus, relacionamento de paz. É a ausência de hostilidade. Você para Deus e Ele para você. Né? É que tem muita gente, até coloquei aí, a questão da tribulação como algo retributivo. Você pecou, Deus vai retribuir. Tem gente que pensa assim mesmo. Não. Tudo que está acontecendo com você é algo retributivo. Você fez alguma coisa de errado e Deus está em cima de você. Né? Aí quando a pessoa passa por dificuldade, ela, né, Deus tem me provado e tal. Quando é com essas pessoas que falam essas coisas, a conversa muda, né? Tem essa questão de fato do mal retributivo de Deus. Para o crente, isso aí é totalmente diferente. As tribulações, como nós estamos falando, é uma ferramenta que Deus vai usar para moldar a gente. Nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações, não porque apreciamos a dor. Nenhum de nós aprecia a dor, né? Dor e o sofrimento, mas porque sabemos o que é que a tribulação ela tem um poder pedagógico. Deus, ele vai escrever, todos nós, já escreveu, com certeza, né? Ele nos matriculou como é que fala? Na escola da aflição, com um propósito. O propósito de nos moldar. É que nem a fotinha que vocês viram ali, um ferreiro, para ele amoldar ao ferro do jeito que ele quer, fazer com que ele, né, entorte ali, envergue ali, se amacie, ele vai submeter ele a altas temperaturas. E é o que a gente fala, a fornalha da aflição. Aí Deus pode trabalhar, o ferreiro pode trabalhar o ferro do jeito que ele quer. Deus faz a mesma coisa conosco. Então, a tribulação ela tem um poder pedagógico, um poder educativo. É o meio pelo qual Deus usa, uma ferramenta que Ele usa para nos ensinar. Segunda é o fruto promovido pela aflição, pela tribulação. Diz aí no verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Que nem, a palavra tribulação, ela vem do latim, quer dizer tribulum. O que é o tribulum? É o lugar onde se descascava o trigo, separando o grão da palha. O tribulum era um pedaço pesado de madeira com cravos de metal, usado para debulhar cereais. Ao ser arrastado sobre os cereais, o tribulum separava o grão da palha. Então é algo que o tribo ou a tribulação é algo que nos coloca sob pressão. Ela nos purifica. Ela tira aquilo que não presta. Ela só vai deixar aquilo que de fato é necessário. O grão, é a questão aqui. Da mesma forma que o tribulum separava o grão da palha, a tribulação ajuda a nos lapidar. Deus vai trabalhar em nós diante das adversidades que vai nos acometer. E saiba, elas vão. Jesus falou, o que Jesus falou? No mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos ter. Até o último dia, vamos passar por isso. Porque esse mundo é corrompido. O nosso ser é corrompido. As pessoas à nossa volta também são filhas de Adão. E a gente sempre falou, quando você segue o seu coração, invariavelmente você vai desonrar a Deus, se você vai prejudicar o seu próximo. Né? As guerras, as coisas que estão acontecendo no mundo aí, não é em vão. É algo que está intrínseco do ser humano. O mal, a calamidade que sobrevém é porque o próprio ser humano a produz. Devemos ter o cuidado de não usar também a tribulação como um degrau para a salvação.
Tem gente que pensa nisso, não, eu estou sofrendo tanto, eu estou pagando meus pecados aqui, e ao fim Deus vai me dar salvação por causa de todas essas aflições que eu estou pagando aqui. Não use. Tem gente que pode usar a tribulação, falando, não, Deus está me acometendo com tantas enfermidades, tanta coisa, que ao final isso aqui é só um degrau para eu passar, para Ele me dar a salvação. Então tome muito cuidado. Deus não usa a tribulação como um degrau para a salvação. É porque tem gente que fala a questão de penitência, né? Andar de joelho, subir escada de joelho, né? Ajoelhar no milho, isso e a coisa, um monte de coisa, né? Fazer romaria lá, as penitências todas, para adquirir algo de Deus. Então eu vou me chicotear, eu vou fazer essas penitências para agradar a Deus, e Deus através jejuns, né? E por aí vai, tanta coisa, né? Para receber um favor de Deus. Mas lembre, Deus não está interessado nessas coisas. A tribulação que nos sobrevém é para outra coisa. Que nem, no fim do verso 3, Paulo ele faz uma concatenação aí. Certamente você já viu. A perseverança gera o quê? Perseverança gera o quê? Ó, eles não estão com o texto aberto, gente. Isso. A experiência gera o quê? E a esperança gera o quê? Isso. E por aí vai. Né? É uma concatenação, é um conjunto de ideias, que nem eu coloquei, ó. Concatenação é um encadeamento de ideias que estão relacionadas entre si e elas chegam num clímax, né? Paulo ele está usando aqui, né, a erudição dele para trazer esse encadeamento lógico para a nossa vida, né? A tribulação gera um encadeamento de 3 coisas que a gente viu aí, né? Em primeiro lugar, a tribulação produz perseverança. Cadê o texto? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, que nem está amarelo, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aquele que foi justificado, ele recebeu a capacidade de perseverar, de permanecer firme, de aguentar, de suportar as provações, pois elas são algo insignificante se for comparada à glória que nos aguarda. Que nem aquela questão lá, nós recebemos uma graça, uma pérola de grande valor. Né? Nem Paulo, eu até coloquei o texto aqui, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Então isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Eu lembro de Policarpo, vocês já ouviram falar de Policarpo, né? Ele não temeu a morte. Que nem Inácio de Antioquia, você já ouviu falar? Inácio de Antioquia? Um dos pais apostólicos, né? Ele foi capturado e ele estava sendo levado para Roma, no anfiteatro, e ele ia morrer pelas feras. E ele descobriu que os irmãos lá de Roma estavam montando alguma coisa lá para livrar ele do martírio. Aí ele escreve uma carta para os irmãos. Aí o que ele falou para esses irmãos de Roma? Ó, eu estou sabendo que vocês querem fazer alguma coisa em Roma para me livrar, né? Eu não quero que vocês tenham para comigo uma benevolência inoportuna. Eu tive o meu nascente no Oriente e eu vou ter no Ocidente o meu ocaso, ou seja, o final da minha vida. Então, não façam nada. Deixa eu ir por martírio. Vai ser melhor eu morrer. Porque ele antevia que as coisas do tempo presente, os sofrimentos do tempo presente, não era para ser comparado às glórias a ser reveladas. Os olhos deles estavam na eternidade, no bem maior. Isso aqui é passageiro. Como o Policarpo falou, o fogo que você vai me queimar, ele vai se apagar. Não vai durar por muito tempo. O sofrimento é passageiro. Porque eu tenho em vista algo maior. Algo glorioso. Isso aqui não dá para comparar. Eu não vou perder minha salvação ou, né, essa questão por coisas tão pífias, né? Para que nem Policarpo fala, né? Para mim é impossível uma conversão para pior. Tinha que virar versículo, né? Muito bom. Conversão para pior, não. Eu só me converto para algo que é melhor. A gente tem algo glorioso. Pode falar, já. É o que João nos fala, né? No capítulo 14, no versículo 17. Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vos doa como o mundo dá. Isso, a minha paz vos dou.
não como o mundo a dá. Quem é que pode tirar essa paz de nós? Ninguém. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Ninguém. E Paulo fala, não fala? Que nem acho que eu coloquei aqui o texto, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que o crente, ele persevera. As coisas são pífias, ela não pode tirar essa alegria, né? A tribulação é algo passageiro, ela só está promovendo algo para mim. A morte, né? A Bíblia até fala, não temeis quem mata o corpo. Antes temer aquele que pode matar o corpo e também fazer com que a alma padeça no inferno. Né? A gente não precisa temer os males, né? Porque a gente tem um alvo lá na frente que é muito mais glorioso e nós vamos alcançá-lo de forma ou outra. Né? Não deixe que a tribulação tire a sua alegria. E a questão, a gente pede, Senhor, eu quero que o Senhor molde, né, a mim. E uma coisa que Deus vai fazer conosco é fazer a gente perseverar nas tribulações, se manter firme, aguentar. Eu lembrando de uma coisa, eu fiquei assim pensando naquele exemplo que eu poderia dar. Eu lembro quando eu voltei a jogar basquete depois de muitos anos. Eu jogava basquete todo final de semana, né? Então a gente tinha uma resistência boa, né? E os filipinos me chamaram para jogar basquete. Aí eu falei, poxa, faz tanto, eu nem sei o que é correr mais. E eu fui jogar basquete e tal, e os filipinos, eles, pagaram ali, e eles queriam usar a quadra pelas 2 horas consecutivas sem parar, né? Para fazer valer aquilo que eles pagaram lá. E eu comecei a jogar, e eu não conseguia, os 5 minutos eu já estava colocando os pulmões para fora, né? Eu falei, Deus, não aguento. Daí o amigo, dai jogo, eu parei, moço coxo e tal. E foi indo, e ele falando para mim, moço coxo, um pouquinho e tal. Né? Eu consegui jogar pelo menos ali uns 45, 50 minutos. Só que eu não estava aguentando mais. Só que eu perseverei diante daquilo que ele foi falando para mim. A mesma coisa Deus vem fazendo conosco. Diante da tribulação, ele vem falando mais um pouco. Persevera, continua. Porque o prêmio lá na frente é maior. Isso aqui é passageiro, isso vai passar. Né? Deus nos dá isso. Aquele que foi justificado, ele persevera nas tribulações. Hernandes Dias Lopes diz assim, ó, as tribulações na vida do salvo não vêm para destruí-lo, mas para purificá-lo. Elas não agem contra ele, mas a seu favor. As tribulações não operam por si mesmas a revelia na vida dos salvos, mas são trabalhadas pelo próprio Deus para o nosso bem. Por meio das tribulações, Deus esculpe em nós a beleza de Cristo. Em segundo lugar, a perseverança na tribulação gera experiência. Né? E a perseverança, experiência. A perseverança é algo, no caso aqui da academia, que eu coloquei a fotinha aqui, vai gerar o quê se você perseverar treinando? Vai gerar músculos, não vai? Né? Seu corpo vai ficar mais saudável, porque você está continuamente ali perseverando naquela questão. Você vai ter o resultado final. E a questão, né, de músculo. Na escola da tribulação a qual Deus nos escreveu, gera uma outra coisa, um caráter o quê? Aprovado. Essa palavra experiência quer dizer isso. Se não me engano, na NVI da irmã, a versão está diferente. Romanos 5, verso 3. 3 ou 4? A perseverança em caráter aprovado. Isso, olha só. Isso. O nosso aqui está o que? Experiência. Mas a tradução da irmã é excelente. A tribulação gera perseverança e a perseverança gera um caráter aprovado em nós.
E nem a palavra grega dokime, traduzida por experiência, significa literalmente algo provado e aprovado. Essa palavra era usada para descrever o metal submetido ao fogo do candinho, com o propósito de remover-lhe as impurezas e torná-lo um metal provado, legítimo e puro. É isso que a tribulação faz conosco. Ela nos purifica. Por quê? Toda vez, gente, que a gente passa por tribulação, nós se aproximamos de Deus. Deus molda o nosso caráter mediante aquilo lá. Já até falei várias vezes assim, até a questão do jejum. Pessoas falam, quando você vai jejuar, você tem que tirar um dia de folga para fazer um jejum. Porque você vai dedicar todo aquele tempo para Deus. Não tem como você jejuar e trabalhar. Jejuar e fazer suas obrigações domésticas. Ou fazer qualquer outra coisa. Não, o jejum é um tempo integral, total, que você se doa inteiramente para aquele momento. É a mesma coisa se seu filho estivesse passando por uma cirurgia delicada. A pessoa chama você, vamos comer, você precisa comer. A pessoa, não, estou aqui, né? Porque todo o seu ser está ali, você perde a fome. E nem a questão do jejum, a comida é só uma questão, gente. É porque você está se doando totalmente para aquele momento, você está aqui focado naquilo ali. A mesma coisa quando a tribulação nos sobrevém, nós se deleitamos em Deus, buscamos a Deus, que nem o seu joelhinho, certamente quando você está passando por tribulação, né, meu irmão? Ele desce mais fácil para oração, não desce? Né? Quando está tudo bem, está tudo tranquilo, né? A gente até esquece de orar. Mas quando a gente está passando por alguma aflição, nosso joelho parece que desce mais rápido para a oração. Por isso que a tribulação é algo bom na questão do crente. Nós se alegramos porque ela é uma ferramenta que Deus vai usar. Deus nos escreve na escola da tribulação porque almeja nosso aperfeiçoamento. Ao passar pela provação, vamos sendo moldados, lapidados conforme a vontade do nosso Senhor. O ferreiro, para poder trabalhar com o ferro, a moldar segundo o seu querer, ele submete a altas temperaturas. A mesma coisa. Quando a questão ali do ferro, né, quando ele é submetido a altas temperaturas, ele vai tirar as escórias, as impurezas, o próprio ouro, né? Ele vai lapidá-lo, ele vai purificá-lo. A mesma coisa a tribulação. Porque nós vamos se aproximar mais de Deus, mediante a sua palavra, buscando. E isso vai moldando o nosso caráter. Olha só o que Davi fala no Salmo 119, 7:1. Foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha só o que Davi fala. Porque eu fui afligido, eu busquei, eu aprendi sua palavra. Jó também. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora com meus olhos te veem. Você sabe que Jó passou por inúmeras coisas. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a própria saúde, mas ele continua ali perseverando firme, porque ele sabia que o seu Redentor vive. Aí, por causa disso, ele teve uma experiência, porque Deus se revelou a ele. E aí Jó falou, antes eu só ouvia falar do Senhor, agora os meus olhos te veem. Ele conheceu Deus mais profundamente por causa da provação que ele teve. Mesma coisa nós, gente. Nós se aproximamos mais de Deus através da tribulação. É uma ferramenta que Deus usa. Porque, às vezes, gente, quando tudo está em paz, nós esquecemos de Deus. Está tudo bem, está tranquilo. Nós esquecemos de orar, esquecemos de ler. Né? A gente está tudo bem, está seguindo nossa vida. Mas quando a tribulação nos acomete, meu Deus, a gente corre para a oração. Clama a Deus, Senhor, por que, Senhor? Me ajuda, tem misericórdia. O que está acontecendo? O mundo se desabou diante de mim. Por isso que é bom. Tribulação é bom. O crente verdadeiro, ele não fica sem tribulação, sabia disso? Eu não sei se eu coloquei, que deve estar mais para frente. Aqueles que querem viver piamente no Senhor padecerão perseguições. Se você quiser viver a graça, o evangelho de verdade, e você está vivendo a graça de Deus, você vai ser perseguido. Vai ser perseguido pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelo mundo, até pelos falsos cristãos que estão dentro da igreja. Eles vão ver você vivendo a graça e eles vão ficar com inveja, eles vão querer te derrubar.
E acontece. Aqueles que querem viver piamente no Senhor padecerão perseguições. O crente não está isento, gente. Porque ele ama a Deus, porque ele foi justificado, ele não está isento da tribulação, não está isento no mal no mundo. Deus vai usar. Quanto mais você quiser se aproximar de Deus, mais Deus vai te provar. Sabe por que ele te prova? Só porque ele manda a tribulação? Para você perseverar e você adquirir esse caráter aprovado que ele almeja em você. Ele vai moldar o caráter de Cristo através de você. Mas como é que a gente vai passar pela tribulação? Será que a gente pode só trincar os dentes e vou segurar até o final, até passar? Será que você vai tirar proveito? Para nós tirarmos proveito da tribulação, nós temos que usar as ferramentas que o próprio Deus nos deu, sua palavra. Porque não adianta você trincar os dentes, eu vou ficar aqui, permanecer firme até o mal passar. Não, você não vai tirar nenhum proveito. Tem que tirar proveito da tribulação, usando as ferramentas que Deus nos deu. Temos a tendência de estagnar quando tudo vai bem. A paz, a ausência de conflitos, a felicidade contínua pode inebriar você e te tornar inerte, fazendo com que você fique estagnado. Por isso que o crente verdadeiro não fica sem provação não, viu? Vai ter. E saiba, se alegre, porque é uma ferramenta que Deus está usando. Sempre lembre disso. Olha 1 Pedro. 1 Pedro, verso 3 a 9. A gente já leu algumas vezes. 1 Pedro de 3 a 9 diz assim: Bendito é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Olha aí o que ele fala. Nisso exultai, embora, olha só agora, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim de vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, embora no presente momento, por pouco tempo, vocês vão ser provados por inúmeras tribulações. Para o quê? Para provar o valor da vossa fé. E no capítulo 4, do verso 12 ao verso 13 também. 12 e 13 diz assim, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, os alegreis exultando. Olha só. Sofrendo as aflições. Eu não sei se você lembra lá em Atos, quando, se eu não me engano, foi Pedro e João que foram pegados pelo sinédrio e levados lá e chicoteados. Quando os discípulos saíram de lá, eles se alegraram, se regozijavam, porque eles viram, olha, nós fomos dignos de padecer por causa do Mestre. Essa é uma tribulação boa. Que nem Jesus falou, se você for perseguido pelo meu nome, se alegra, né? Se regozije. Você não está sendo... A tribulação não está vindo sobre você por causa de algo mal que você fez. Não, é pela justiça. Então exulte, se alegre. Mas se você cometeu alguma coisa errada e tribulação está vindo para cima de você, imagina. Aí o problema é seu. Né? A tribulação aí foi você que gerou, não foi Deus. Então tem que tomar cuidado com isso. Que nem eu até pensando aqui, né? Mar calmo não gera bons marinheiros. Tem esse verbo, né, popular, né? Um mar calmo, ele nunca gerou bons marinheiros. A mesma coisa.
Deus vem moldando o caráter de Cristo em nós e o processo que ele usa é as adversidades. O caráter aprovado não cai do céu. É um processo, gente. Imagina, né? Me converti, sou perfeito da noite pro dia, né? Não. Saiba que se você quiser ter o caráter de Cristo, vai ser um processo, vai ser longo, né? A cada dia. Que nem Paulo fala, nós devemos se despir do velho homem, né? Do velho Adão, e se revestir do novo homem, no caráter de Cristo. Dia após dia. E a gente consegue isso através de quê? Buscando mais a Deus, sua palavra, sua escritura. Porém, para atingirmos o caráter aprovado ao fim da tribulação, é necessário usar as ferramentas dadas por Deus. Eu até coloquei aqui Efésios 6, do 10 a 20. O horário está avançado. A armadura de Deus. Se revestar da armadura de Deus para o quê? Vocês prevalecerem no dia mal. Então nós temos que se revestir da armadura para a gente passar pelo dia mal. Porque o dia mal vai vir, gente. Você tem que estar preparado com a palavra de Deus. Por isso que eu falei para vocês, nós temos que tirar proveito das tribulações. Não é só trincar os dentes e esperar que ela passe. Não. Se Deus está mandando tribulação, Ele quer nos ensinar algo. Ele quer nos aproximar dEle. E mediante a palavra dEle, nós podemos passar por essas adversidades e aprender com elas. Sempre. Que nem a gente pode não entender. Talvez Deus nem mostre o porquê as aflições nos sobrevêm. Mas Ele tem um propósito, Ele quer nos preservar, quer nos moldar. Que nem, estou lembrando de um livro, não sei se você já leu, O Refúgio Secreto de Corrie ten Boom. Já ouviu falar? Não. Ela foi, se não me engano, é uma holandesa que ela escondia judeus na época da Segunda Guerra, né, num refúgio lá, por isso que é refúgio secreto, para a polícia lá, os nazistas não pegarem os judeus. Só que acabaram descobrindo e levaram ela, sua irmã e seu pai para o campo de concentração. Né? O pai já está velho, acabou morrendo, não resistiu. E o pavilhão que Corrie e Beth ficou ali, naquele campo de concentração, era o único pavilhão que tinha inúmeras pulgas. Os outros pavilhões tinham pulgas. Só que o delas era demais. Estava na comida, na cama, em tudo. Né? E era um inferno. Era um inferno. Né? Aí chegou uma hora lá, vamos orar, né? Querendo ou não, a gente tem pouca comida, mas temos, né? Graças a Deus e tal. Nós temos um local para dormir, né? A Beth falava assim. Aí teve uma hora que ela falou, vamos orar pelas pulgas. Aí todo mundo, orar pelas pulgas? Não, por favor, né? Não, vamos orar pelas pulgas. Depois elas descobriram que os soldados nazistas, eles estupravam todas as mulheres de todos os outros pavilhões. Só não faziam a mesma coisa com elas, naquele pavilhão, porque Deus tinha colocado um exército ali que as protegia. Então, por isso, as pulgas. Esse é o ponto. A gente não sabe porque o mal está ali nos afligindo, mas Deus tem um propósito com ele. Ele nos molda, ele nos preserva. Você lembra até aqueles lá que eu falei para vocês do missionário lá, né? Que encontrou aquela tribo na África, meu Deus e tal, vou morrer. É canibal o povo aqui. Corta um pedaço da carne desse homem aí. Quero ver se é boa. Aí que o chefe comeu a carne lá da perna dele lá, horrível. Não solta esse homem, porque esse homem não presta, a carne dele não presta. O missionário falou assim, agora eu sei que o senhor me deu uma prótese, uma perna de borracha, né? Porque antes dele ir para a missão, ele tinha perdido a perna e ele não sabe por quê, porque o mal sobreveio sobre mim, Senhor. Então, né? Nem a questão lá a mente infantil. Pai, você está me segurando para que essas bruxas me furarem. A gente não sabe o porquê, gente. Mas talvez, quem sabe, lá na frente Deus mostre por que ele usa tais ferramentas para nos preservar e nos moldar. Né? Por isso que a gente tem que compreender que a tribulação não é a questão de Deus não me ama. Muito pelo contrário. É a ferramenta que ele usa para nos purificar, nos moldar. Saiba que a tribulação é inevitável para todos nesse mundo. E para aqueles que desejam viver intensamente para Deus, padecerão perseguições. É o que a gente falou também. Que nem, já assistiram Mulan? Já assistiram Mulan? Eu acho que tem, vamos lá.
Tem uma frase, né, do imperador no final que é fantástico, né? Até falei para a Tuane uma vez, né, a flor que desabrocha na adversidade é a mais bela e rara de todas. Ele estava falando para o Shang, né? Não se encontra uma mulher dessa em toda a dinastia. Não tem, isso não vai encontrar. Porque tudo que ela passou, tudo que ela fez, isso moldou ela. E ela aflorou de uma maneira maravilhosa. Ela se tornou algo raro. Por isso que ele falou, a flor que desabrocha na adversidade é a mais bela e rara de todas. É a mesma coisa nós. Nós, com o tempo, nós vamos desabrochando. Através das adversidades que Deus coloca na nossa frente. Que nem Bilbo naquela aventura que Gandalf o convocou. Ele voltou como um hobbit totalmente diferente do que ele foi. Ele não gostava de aventuras. Ele não gostava de sair, porque as aventuras, não, vai me nos atrasam para o jantar. Isso e aquela coisa. Só que tudo que ele passou, tudo que ele aprendeu, moldou, fez com que ele amadurecesse. Deus quer a mesma coisa conosco, gente. Em terceiro lugar, meu Deus, a hora está avançada. Em terceiro lugar, a experiência gerada pela perseverança na tribulação produz mais esperança. Se você lembrar que a gente falou da aula passada, esperança não é algo que você não tem certeza que pode ocorrer ou não. A palavra esperança na Bíblia quer dizer certeza. É algo certo, que você sabe que vai acontecer. Nem Paulo falou, né? A esperança da glória. Não é eu espero que eu vá para o céu ou não. Não, é uma certeza. Então, a perseverança gera experiência e a experiência gera mais certeza, mais confiança naquilo que Deus faz. E a perseverança, a experiência, esperança. A cada passo em direção ao aperfeiçoamento, nossa certeza, nossa confiança aumenta. Eu lembrando de um livrinho que a irmã Aline me emprestou, tem que devolver, né? Tá? As promessas da Bíblia. Tem uma história lá muito interessante de uma senhorinha que ela já tinha vivido muitos anos na fé cristã e as pessoas sempre iam lá se aconselhar com ela. E ele pegando a Bíblia dela lá assim, ele via que a maioria dos textos lá tinha um T e um P. E falou, dona tal, o que significa esse T e P aqui que eu estou vendo em tudo quanto é página? Ah, meu filho, isso aí é a questão de eu ter testado e provado essa questão dessa promessa aí de Deus. Ela foi testada e provada na minha vida. Né? Cada bênção, cada objeto que ela passava, que Deus cumpria na vida dela, ela escrevia o T e o P ali na Bíblia, ali, ó, essa promessa que foi testada e foi provada. Isso que fortalecia cada vez mais a fé dela, né? Mediante o que Deus fazia na vida dela, ela colocava testada e aprovada. E isso, conforme a gente vai se aperfeiçoando, passando por esses obstáculos que Deus coloca na nossa vida, nossa fé, ela vai se fortalecendo. Essa esperança que nós temos vai aumentando a cada passo que nós damos, a cada provação que nós passamos, aquilo que Deus coloca na nossa vida. É por isso que eu falo, a tribulação daqui para frente você tem que ver de uma maneira diferente. Senhor, o que o Senhor quer com isso na minha vida? O Senhor está fazendo eu passar isso. Qual é o propósito para qual o Senhor está? Será que a gente vai passar, então, por agora, murmurando? Poxa, por que está acontecendo isso? Oh, Deus. Fazer que nem Jó, né? Amaldiçoar o dia que nasceu. Não sei por que está acontecendo isso. Não devia nem ter nascido. Não, a gente tem que passar e aprender com aquilo que nos foi colocado. Né? E Paulo, gente, ele não fala sem conhecimento de causa de provações. Você sabe, né? Se você já leu Atos, meu Deus, as suas cartas. Paulo, ele fala ali em Atos, aqui o tempo está avançado, né? 2 Coríntios 11, do verso 22 a 33, passei naufrágio, perseguição nas estradas, fui chicoteado lá pelos judeus, pelos romanos, por isso, por aquilo, e, meu Deus, tantas coisas. E isso moldou, tornou Paulo um dos maiores missionários que o cristianismo já teve. E outra, a aflição, ela ajuda na propagação do evangelho. Se vocês verem aqui em Atos 9:16, né? Por quê?
O Espírito Santo desceu lá sobre os irmãos de Atos em Jerusalém, estava maravilhoso, a igreja estava crescendo e tal, só que estagnou só ali. O que Deus fez? Mandou uma tribulação, uma perseguição. E aí o que aconteceu? Pessoal, Jesus falou, ó, vocês vão ser testemunha aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e o resto foi até os confins da terra, né? Então, com a perseguição, teve gente que saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, foi para Samaria, e os mais medrosos foram para onde? Até os confins da terra. Chegou aqui, gente. Né? Então, Deus usa a tribulação, esses meios, para abençoar a sua igreja. Então, olhe para a tribulação de uma maneira diferente daqui para frente. Ora, a esperança não confunde, Romanos 5,5. Que nem essa questão, essa esperança, essa confiança que nós temos, não confunde. Outras traduções, ela traz, não nos envergonha, não nos decepciona. Essa confiança que nós temos, ela não vai nos decepcionar. Ela não vai nos envergonhar. Não sei se você já viu, já criou projetos, né? Os não crentes fazem, confiam em projetos que eles fazem. Quando eles dão errado, o que acontece? Poxa, eu fico decepcionado, né? Não consegui realizar isso que eu tinha em vista. Até traz um pouco de vergonha que você planejou e tal, assim, teve esperança que algo ia dar certo, não deu. Poxa, isso me envergonhou. Só que essa certeza, essa esperança que nós temos, ela é certa. Porque ela foi dada por quem? Foi dado por quê? Porque ela não está sujeita à nossa alteração, né? Imagina, a esperança da glória, ela for perdida por causa da minha situação. Não. Ela não está ancorada na minha fidelidade. Ela está ancorada na rocha eterna, que é o nosso Senhor. O mundo se decepciona ou se envergonha quando posto a esperança em algum projeto ou alguém no qual ele venha a falhar. Nós, porém, entretanto, a esperança que temos, ou em quem temos, que é Deus, é certa, pois não está sujeita à alteração. Nossa esperança ou nossa confiança não tem como falhar, pois não está ancorada na oscilação do nosso ser, mas na rocha eterna, que é Deus. E por último, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meu Deus, a hora está avançada, gente, mas que nem como a gente tem certeza em nós, né, essa esperança que nós temos, ela não confunde, ela não vai decepcionar, né, ela não vai nos envergonhar. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Olha a resposta. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Que nem, aqui não está querendo dizer o amor que nós temos depois que a gente tem o mesmo amor que Deus. Não é isso que quer dizer o texto. Está se referindo ao amor que Deus tem por nós. Tá? O amor que Deus tem por nós. Isso é mostrado, é evidenciado, você pode ter certeza nisso, porque o amor de Deus ele foi derramado em seu coração como uma chuva serôdia, como algo que inundou você quando você se converteu. Olha, nós não poderíamos contemplar o amor de Deus por nós se a gente não tivesse se convertido. Mas mediante o Espírito Santo que veio até nós, nos converteu, nós temos a certeza que Deus nos ama, porque nós compreendemos o Evangelho. Nós compreendemos, se você seguir o texto, você vai ver que o próprio Filho, o Filho do Senhor, ele se entregou por nós. Deus entregou o seu próprio Filho por amor a nós. Nós que éramos falhos, nós que éramos ímpios, nós que éramos pecadores, Deus foi lá e entregou o seu Filho por nós. Quando você se converte, você entende o amor de Deus. Veja, nós já estudamos isso, nós não poderíamos se converter por nossas próprias forças. Você só se converteu porque o Espírito Santo foi enviado até você. Te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, você só poderia se converter por causa de Deus. Deus mostrou para você o Evangelho. Deus revelou a você o Evangelho. Deus veio com a sua voz suave e te atraiu com cordas de amor para Ele, para si. Por isso nós podemos ter certeza que Deus nos ama, porque eu fui convertido por Ele. O Espírito Santo foi outorgado a mim, foi me dado. Eu me tornei uma nova criatura, não pela minha força, mas porque Ele fez isso comigo.
Ele me despertou para te amar, né? Criaste-nos para ti, o nosso coração, ele permanece inquieto enquanto não repousa em ti. E nós, despertando para ele, nós aprendemos a amar ele, nós vimos o amor que ele tem por nós. E é fantástico, né? Eu ia falar mais sobre a questão do Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo, porque tem gente que fala que a questão do batismo com o Espírito Santo, né? Todo crente que creu tem o Espírito Santo. Uma prova dele é que você se converteu. Sem isso, você não podia ter. Então, praticamente esse é o estudo de hoje. Acho que o slide nem continua aqui, ó. Isso mesmo. Fica por aqui mesmo. Eu ia colocar as aplicações, mas acabei esquecendo as aplicações. Mas veja, lembre do estudo de hoje. A tribulação não é uma prova que Deus não te ama. Pelo contrário. Por ele te amar, ele coloca coisas, é a verdade central, ele coloca obstáculos para você ultrapassar, para você superar, com a ajuda dele, para promover em você um caráter aprovado. Então olhe para a tribulação como como é que fala? Onde Deus nos matriculou, né? É algo pedagógico que Deus usa para nos moldar o caráter de Cristo em nós. Como um ferreiro usa o ferro. Né? Ele vai submeter ele a altas temperaturas para moldar ele da forma que ele quer. Deus faz a mesma coisa conosco. Né? Aprenda com as adversidades. Amadureça com as adversidades. Se torna, né, que nem a Mulan lá, né, uma flor que desabrocha na adversidade, ela se torna rara e a mais bela de todas. Né? Que isso possa ocorrer com você. Né? Aprenda a tirar proveito das tribulações daqui para frente. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Irmão Hiro, pode orar por nós? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Escritura que nos transformou, que vivemos cada vez mais na adoração de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não viver aquilo que nós temos. Ajuda-nos, Senhor, a viver cada vez mais dedicado para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, agradecemos por essa noite. Cada irmão que está aqui, aqueles que não puderam estar, esse que nos abençoe e também nós. Amém.